quando os pais recebem queixas da escola sobre o comportamento dos filhos, muitas vezes nem querem acreditar. Imagine receber um telefonema a dizer que o seu filho reagiu de forma agressiva e violenta contra um professor. Em 2008, a agressão de uma aluna a uma professora abriu noticiários, fez correr tinta na imprensa e nessa altura, sobretudo nessa altura, falou-se muito da indisciplina nas escolas e de quem era a responsabilidade. Depois disso, continuaram a surgir notícias e os professores continuam a ter de lidar muitas vezes com situações que os pais nem sequer imaginam. Um dos casos mais mediáticos de indisciplina na sala de aula aconteceu na escola Carolina Michaelis. Uma aluna lutou com a professora para recuperar o telemóvel. As imagens correram nas redes sociais, abriram telejornais e estiveram na origem de debates sobre indisciplina na escola. O vídeo surgiu no YouTube e mostrava a jovem a empurrar a professora de francês enquanto os colegas riam com a situação. O caso teria passado despercebido não fosse ter ido parar à internet, até porque a docente, com cerca de 60 anos, só fez queixa da situação, depois dela ter sido tornada pública. Este é um caso que se tornou notícia pelos piores motivos. A relação entre a escola e as famílias gera preocupação de ambos os lados. Hoje vamos falar sobre este assunto, portanto, se tem filhos na escola, se eles estão em casa, se estudas ou se estás a estudar e tens agora uma pausazinha, junta-te à nossa conversa, porque esta conversa interessa a todos, aos pais, aos alunos, aos professores. Convidámos por isso uma mãe e um pai, a Sandra Reis e o Jorge Ascensão, o professor João Gabriel, diretor da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, em Almada, e a jornalista Bárbara Wong. Ela já há muito que se debruça sobre o tema da educação e juntos vamos falar destas situações todas e até que ponto esta relação, onde os principais interessados são naturalmente os mais novos, de que forma é que envolve toda a gente. Muito boa tarde a todos. Começa aqui por esta mãe. É uma mãe preocupada com o comportamento dos filhos? Sim. Apesar do meu filho não me dar assim muitos problemas, mas sim, estou sempre alerta. Portanto, não está à espera de um dia receber um telefonema a dizer que ele, enfim, partiu os óculos a um colega ou que tirou não sei o quê da professora? Espero não, mas às vezes a gente pode acontecer, não é? Mas como mãe, quando vê notícias deste género, não digo esta que acabámos de falar e que foi muito divulgada, por isso é que chamámos também a atenção para esta, qual é o seu pensamento? É, bom, isto a culpa é dos pais, a culpa é dos professores, a culpa é de quem? É grave. Eu acho que, em parte, vem um pouco também dos pais, da educação que nós damos aos nossos filhos. Não é? Eu costumo dizer que a educação vem de berço. Não admito que o meu filho tenha faltas de respeito para com ninguém, nem para com o colega, nem para com o professor, para com ninguém com quem lido diariamente. Portanto, acho que tem que haver respeito de parte a parte. Não digo que a culpa seja do aluno ou que a culpa seja do professor, mas tem que haver respeito de ambas as partes, acho eu. Bom, Jorge também é pai, não é? De quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos, em idades diversas. Eles, ainda agora, a Sandra dizia, bom, eu não admito que o meu filho falte ao respeito a ninguém, mas depois quem tem 3 filhos tem 3 feitios diferentes em casa, não é? É verdade. Muito boa tarde a todos. De facto, eu tenho 3 filhos e, para situar, a mais velha já está formada. Portanto, é enfermeira e tenho outra a caminho disso e, portanto, o mais novo no segundo ciclo, 6º ano. São, de facto, diferentes. São 2 raparigas e ele é rapaz, são diferentes. Sendo que nós vamos aproveitando para gerir esta situação familiar, em que temos que nos respeitar internamente, portanto, entre nós, e darmos o exemplo, e os próprios irmãos têm que se respeitar uns aos outros, cada um o seu espaço. Na escola passa-se o mesmo, portanto, há que respeitar esse espaço, há que aproveitar uma sinergia que tem que ser construída entre a escola e a família, para que, de facto, estas situações não aconteçam, porque mais do que saber onde está a responsabilidade ou a culpa, porque eu acho que todos nós, sociedade, temos alguma responsabilidade no que se passa, há que ver como, de facto, evitar
ou tentar que estas situações possam não acontecer. Mas, Jorge, eu sei que na vida escolar dos seus filhos sempre procurou estar presente e envolver-se na escola, portanto, a sua preocupação era conhecer os professores, saber o que é que foi fazendo de maneira a perceber o que é que se passava na vida escolar dos seus filhos? Eu costumo dizer que todos nós, as famílias, acompanham a vida dos filhos. Portanto, não há, portanto, haverá, e nós temos casos de alguma negligência familiar por situações diversas, mas por norma, por regra, toda a gente acompanha a vida, todos os pais acompanham a vida. Uns acompanham de perto, Exatamente. Outros acompanham de longe, outros às vezes de muito longe, não é? Exatamente. E isso nem sempre, já agora, porque nem sempre é a responsabilidade da família. Por exemplo, temos neste momento famílias em cujos pais têm que estar imigrados. E outras situações que afastam as famílias. Portanto, isso é um problema social, mas não é o que estamos aqui a discutir neste momento. Portanto, eu tive sempre, além dessa preocupação de acompanharmos a família, eu e a minha esposa, e agora os mais velhos a acompanhar o mais novo, fui em crescendo acompanhando a vida escolar dos filhos, que é algo diferente. Portanto, perceber de facto em contexto escolar se a criança tem o mesmo comportamento e tem, de facto, na prática, aquilo que nós esperamos dele, que, dizia a mãe, tem a ver com nós educamos e esperamos que nada aconteça daquilo que lhe incutimos, que não é um valor que esperamos dele. Mas isso pode acontecer, de facto. Agora, fui acompanhando essa vida escolar, ao ponto de, já com a mais velha no primeiro ciclo, no segundo ciclo e a mais nova no segundo, foi quando ingressei naquilo que todos conhecem como as associações de pais e o movimento associativo de pais, e aí, de uma forma diferente e talvez mais atenta e mais lúcida, mais esclarecida, acompanhei aquilo que é a vida escolar dos meus filhos. Dos filhos e também dos professores. Professor João Gabriel, os pais não são todos assim, como o Jorge, não é? Às vezes é difícil apanhar os pais na escola, ou não? Não, a escola é um organismo onde se presta serviço público e tem que se preparar e organizar de modo a que possa receber os pais. Os pais aparecem na escola participando nos organismos da escola, nomeadamente o Conselho Geral, o Conselho Pedagógico, Conselhos de Turma, é uma participação ativa dos encarregados de educação. Participam na escola quando vão verificar se o filho, o seu comportamento e a sua aprendizagem está a ter sucesso. São chamados à escola por problemas disciplinares ou outros, habitualmente, quando são chamados à escola, significa que não fazem bem o acompanhamento, mas isto é uma minoria. E há outros pais que, no quadro desta organização e de ligação de cooperação entre encarregados de educação e escola, se afastam completamente da atividade dos filhos dentro da escola. Mas isso é o quadro geral. Nós estamos hoje aqui preocupados exatamente com aquilo que é a desilusão ou a surpresa que provoca, às vezes, aos pais o comportamento que os filhos têm na escola. E isso é que é o essencial, porque a escola às vezes queixa-se e os pais dizem, não dava nada à espera disto. Claro. Ele assim não é assim em casa, não foi isto que eu lhe ensinei. A minha filha isso nunca. Duvido que ela tenha dito ou feito qualquer coisa desse género. Portanto, estes casos, a escola tem contacto com eles. Tem contacto com eles e enquadra-os. É importante perceber aqui uma questão importante e muito significativa. A educação do pai, junto do aluno, ela reverte-se de uma relação individual. Pai-filho. Os miúdos, os filhos, quando enquadrados em grupo, alteram substancialmente o seu comportamento por influência desse mesmo grupo. Daí a razão de, quando confrontados com as situações reais da escola, a mãe diz, olha, como o meu filho nunca mentiu. O meu filho não teve esse tipo de comportamento. Bem, o filho de facto não teve na relação diária que estabelece com o pai na sua residência, no caminho para a escola. Mas quando é situação de grupo, pode de facto haver percursos que não são equacionados nem para o pai nem para a escola e que, de facto, o aluno tem e que naturalmente precisa ser visto. E às vezes os pais não entendem isso. Às vezes não entendem.
mas precisam que lhes mostrem, que lhes provem que a queixa tem razão. Logicamente que sim, mas é importante aqui também definir que a escola é uma coisa boa, é um espaço bom. É um espaço isso é o que nós todos esperamos. Não temos dúvida nenhuma sobre isso. Quem anda há uma série de anos a fazer trabalhos em volta da escola é a Bárbara Wong. A Bárbara, ao ponto de agora teres um livro que tem o título que nós adotámos, O Meu Filho Fez o Quê? Portanto, isto tem a ver com a tua experiência de perceberes que os alunos são uma coisa, as mesmas crianças são uma coisa, podem ser uma coisa em casa e outra coisa na escola. E outra coisa completamente diferente na escola, precisamente por aquilo que o professor estava a dizer, que é o contexto em que se encontram, e depois muitas vezes também há situações inerentes ao próprio aluno. O aluno começa a ter más notas e a maneira melhor que ele sente para reagir é ser mal educado para o professor, é portar-se mal, porque assim mostra ao professor que ele é mesmo um mau aluno, não é? Portanto, às vezes os miúdos fazem essas coisas sem perceber muito bem porque é que as fazem, mas há esse tipo de experiências. Tu tens aqui uma série a tua ideia em reunires esta informação toda, porque ouviste muitos pais, muitos professores e alunos também, tu conseguiste encontrar pistas para as coisas funcionarem de forma melhor. Tu tens sugestões aqui. Acreditas que há coisas que toda a gente pode fazer para melhorar essa relação? Sim, são sugestões muito práticas. Eu primeiro fiz, de facto, essa recolha de histórias e perceber um bocadinho quais é que são as dificuldades que as pessoas sentem e muitas dessas histórias estão aí escritas, e depois o que eu fiz foi falar com alguns especialistas e perceber também que pistas, a partir daqueles problemas, que pistas é que podem ser dadas aos pais, porque é um livro direcionado aos pais. E os pais estão pouco presentes, deviam estar mais presentes na vida escolar dos filhos? Há muitos pais que estão pouco presentes porque também não é agradável ir à escola para ouvirmos falar mal do nosso filho, não é? Portanto, vai ser mais por isso, porque se podia ou devia ir por bons motivos. Sim, também. Sim, eu na conclusão falo nisso mesmo, que é às vezes a escola esquece de convidar os pais para ir fazer a festa. Não é? Eles, quando são pequeninos, nós vamos às festas do Natal e do Carnaval. Mas já nunca mais há festa, já não tem idade para as festas. Festa, não é? Portanto, e há muitas coisas que os miúdos fazem no secundário, há trabalhos que eles fazem nas mais variadas disciplinas e que deviam ser reconhecidos pelos pais e aplaudidos pelos pais também. Não é? E a escola, muitas vezes, há escolas que não, têm ótimas práticas e que chamam os pais para fazer a festa, mas há outras que não, que se esquecem e de facto só chamam os pais naquelas reuniões formais de início de ano letivo e de final de cada período, ou então para dizer, olha, o seu filho fez isto. Portanto, é complicado para os pais, de facto, receberem o telefonema ou o e-mail ou a caderneta. Pois, nós já caímos numa situação em que tenho que ir à escola do meu filho. Ou tenho que ir à escola da minha filha, já é para um mal, o que é que terá acontecido? Exatamente. Sandra, nessa sua preocupação com a escola do seu filho, procura falar com os professores todos, sente abertura por parte dos professores para falarem do que quer que seja? O diretor de turma, portanto a escola do meu filho, tem um dia em que disponibiliza 45 minutos para atender o pai, em qualquer situação, por bom, por mal, pronto. Está lá Ele está lá àquela hora. À terça-feira tem 45 minutos para atender os pais. E depois eu, geralmente, estou sempre presente nas reuniões intercalares, não é? Portanto, a avaliação do período, onde aí pomos as nossas questões, as nossas dúvidas, preocupações que às vezes acontecem com outros colegas. Mas a escola, até falando ali um pouco, pegando ali nas festas, o meu filho está enquadrado numa turma que tem 7 meninos no quadro de honra. E no início do ano letivo eles fazem uma festa para apresentar a todos os pais que lá estejam. E acha que isso é um bom exemplo? Eu acho que sim, porque a gente não deve ser só chamados lá estar por um mau motivo, mas sim também por um bom motivo. De orgulho, não é? Ora, nós temos estado aqui a falar da relação entre os pais e a escola, já ouvimos um bocadinho destes dois lados, ainda não ouvimos os verdadeiros protagonistas, por causa deles é que existe a escola, não é? Que são os jovens e os adolescentes. Como é que eles olham para a forma como comunicam estes dois lados dos mais adultos? Vamos ouvi-los. Eu acho que em relação a esse tema, há alguns pais que não se interessam muito pelo que os filhos fazem na escola e existe depois muito descontentamento dos filhos e
tipo, deixam-se andar assim um bocado mais à vontade na escola e não se interessam tanto, e depois existe depois mais tarde, as pessoas não vão para a faculdade, uns nem sequer acabam o secundário e depois têm sérios problemas a arranjar emprego. Tem muito pouca relação, porque os pais deixam a responsabilidade dos filhos estudarem, almoçarem na escola, falarem com os professores, tratar dos assuntos todos, porque hoje em dia temos que ter responsabilidade para a vida futura. Alguns, os pais preocupam-se e sabem das coisas, mas não querem saber dos filhos. Deixa os filhos ao Deus dará. A maior parte não liga muito aos filhos, deixa-os na escola e pensa que eles estão na escola e a maior parte das vezes eles não estão na escola. Andam por aí pela rua e os pais não ligam, não querem saber. E tu achas que isso depois tem implicações no comportamento e no aproveitamento dos alunos? Eu tenho a certeza que sim. Porque os alunos depois andam todos, fazem o que querem, uns tornam-se bandidos, outros não. Já houve menos comunicação, agora acho que há mais. Porquê é que achas que isso acontece, que hoje há mais? Porque os professores agora às vezes contactam diretamente com os pais, porque já houve falhas de comunicação, os alunos não contactavam com os pais. Ao menos na minha situação, preocupam-se, estão sempre a ver o que é que se passa, isso é bom. Acho que os pais têm que estar sempre presentes na educação que os filhos têm na escola. Bárbara, é muito curioso ouvi-los, porque, por um lado, eles estão nesta faixa etária, mais ou menos, não querem saber dos pais, eles acham que já são adultos, mas é muito interessante perceber que eles, apesar de poderem não gostar da interferência dos pais, acham mal quando os pais não querem saber dos filhos. E isto, houve uma série de depoimentos neste sentido. Eu fiquei surpresa com aqueles primeiros depoimentos que pareciam de pessoas com muito mais idade, não é? O que nós ouvimos é as pessoas a partir de uma certa idade dizer pois, isto está tudo pior, os pais não querem saber dos filhos, os filhos só não sei o quê, não é? Portanto, surpreendeu-me. São eles próprios a dizer. São eles próprios a dizer. Isto surpreendeu-me porque eu não tenho muito este feedback, é curioso. Ou seja, são miúdos que de facto sentem a necessidade eu acho que a maior parte das crianças e adolescentes e jovens e nós depois na idade adulta nós por um lado eles não querem que os pais andem não é? atrás, não é? Mas se não andam é porque se calhar os que andam são melhores pais ou são pais mais atentos. Porque, Bárbara, nos conselhos acabam por ser, nestes conselhos práticos, não só há uma necessidade da escola se aproximar dos pais, mas dos pais se aproximarem também da escola, não é? Porque ouvíamos também uma jovem dizer, não, agora já está melhor, porque os professores ligam diretamente para os pais. Há problemas ou há alguma situação para resolver e não vão pela coisa mais formal, ligam diretamente. Sem dúvida. Sim, há 20 anos atrás isso não existia, não é? Nós chegávamos ao secundário e quer dizer, os nossos pais não iam à escola nunca na vida, não é? Portanto, hoje há muito uma preocupação desse acompanhamento ser desde o princípio, desde o pré-escolar, que há essa preocupação e, apesar de no terceiro ciclo secundário as famílias também se queixarem que começa a haver esse distanciamento com a escola, na verdade, a escola insiste para que os pais vão e para que os pais estejam presentes. Embora haja escolas que dificultam um bocadinho o acesso aos pais, não é? Quer dizer, que têm representantes. Tem o representante dos pais, tem o representante dos professores. Portanto, se lá pelo meio há uma questão qualquer para resolver diretamente com o aluno e com o professor, é mais difícil. Sim, há escolas, ainda há exemplos de escolas que são intransigentes nessa coisa burocrática que é só falo com o representante do pai e não falo com os outros pais. Mas a maioria das escolas, a maioria dos diretores de turma ouvem os pais todos e estão disponíveis para todos os pais, não é? Portanto, são poucas, mas existem. O Jorge teve, aliás, uma das histórias que está nesse livro é do Jorge e é um exemplo desse. O pai não podia falar com o professor responsável pela disciplina, tinha que falar só com o diretor de turma. Professora João Gabriel, e sobretudo com as novas tecnologias, há formas de chegar às pessoas mais fáceis, não é? Há programas que as escolas hoje têm na sua organização interna, que basta o aluno faltar ou não passar a porta, pode logo ser mandado um mail ao pai a dizer, olha, que o filho não veio à escola. Eu acho que por aí já está um exagero, que há sempre a necessidade de o filho prevaricar um bocadinho, desde devidamente controlado, não tem mal nenhum, não é? Preciso nós enquadrarmos. Mas o que me surpreendeu, permita-me só, o que me surpreendeu é que os pais e a escola são elementos complementares, existem complementaridade.
E se a escola e os pais não cooperarem entre si, então os desvios relativamente às práticas e aos comportamentos dos alunos podem vir a ser significativos e, em alguns casos, sem retorno. A importância dos encarregados de educação são hoje uma mais-valia numa comunidade educativa. E é muito importante haver esse espaço que não seja numa reunião de grupo, não é? Porque os pais sentem-se incomodados se o caso do filho é abordado, e até os outros pais às vezes se sentem incomodados quando uma mãe ou um pai começa a falar do seu próprio filho e os outros estão todos ali a ouvir a conversa com algum embaraço, não é? Sabe que um elemento importante nesta ligação é o diretor de turma. O diretor de turma é um órgão, chamaríamos, privilegiado, não é? privilegiado que estabelece ligações entre os professores, alunos e encarregados de educação e que tem que ter alguma sensibilidade. Quando essas situações acontecem, procurar separar e tratar as questões que não devem ser públicas em particulares e aquelas públicas, que é para toda a gente, devem ser tratadas particularmente. Foi aqui referenciado esta questão que, no nosso olhar, em termos da participação do pai, deve ser um elemento essencial. Eu queria que isto ficasse entre nós Também claro. Já estamos a terminar, peço que seja breve e que fique à conclusão. A conclusão é que seja claro. E sem os pais, a educação da escola fica incompleta. Portanto, é esse apelo à participação que deixam aqui. Penso que todos. Muito obrigada também pela vossa contribuição para esta conversa, que é uma conversa sobre um problema que existe nas escolas, os relacionamentos. É muito importante que haja este envolvimento de todas as partes para que a vida escolar corra da melhor maneira possível, porque é isso que nós precisamos, é ter bons alunos que aproveitem a escola. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigada.